De volta aqui no Deite Onde Vão, o programa que te ensina de forma muito prática, leve, tranquila e gostosa e otimista a como ter uma vida muito mais saudável e uma presença impactante, porque hoje a gente está com ela aqui, a Cleide, especialista em oratória e comunicação. E hoje, Carol, o papo tá fluindo, que é uma delícia, não é? Tá maravilhoso, maravilhoso. Cleide, bom, como eu tinha te falado, eu tinha uma pergunta muito importante. Pois não. Hoje o pessoal da faculdade tem um problema muito grande, uma dificuldade, uma trava, quase que entram em pânico para poder fazer as suas apresentações. Você, como especialista em oratória e comunicação, o que você orienta inicialmente essas pessoas para que elas possam ter uma performance maior na hora das suas apresentações? Henrique, essa questão da gente ter um TCC para apresentar, você vai estar no ápice do seu julgamento interior, antes de mais nada, e depois sofrendo as mazelas de uma banca que vai te avaliar. Não só o critério de tudo que você pesquisou, do domínio sobre o assunto, mas principalmente como você se coloca, como você traz, muitas vezes, um assunto muito burocrático, cheio de teorias, né, para uma maneira simples, fácil de ser entendida. Então, o grande problema de se apresentar um TCC é que a pessoa, para a primeira coisa que eu dou a dica, escolha um tema que você goste. Dentro daquilo que você tem junto com o seu orientador, ele já delegou para você quais são os caminhos que você pode seguir? Pois bem, escolha um tema que você simpatize. Quando você gosta do que você faz, quando você tem curiosidade sobre aquilo, quando aquilo é bom para que você estude, fica mais fácil de compreender. Primeiro, escolher algo que te encante. Depois, domine esse assunto de maneira que você converse como se você... Eu sempre dou esse exemplo, gente. Eu falo de comunicação como quem faz um bolo de fubá. Ou seja, simples. É preciso que seja simples. Se você começa a usar palavras diferenciadas, difíceis de entendimento e até de pronúncia, pronto, já travou aí. Então, primeiro, um assunto que você te traga satisfação, que seja fácil para você dominar e que você domine. Estude. Pronto, já fiz. Agora eu vou passar para a regra da minha apresentação, que vai seguir os preceitos lá, as regras que eu preciso fazer, de tempo, de conteúdo, tudo. E treine. Então, o TCC, ele vai ser tranquilo se você dominar esse assunto, trazer ele de uma maneira como se você estivesse fazendo uma simples receita. E treine tempo, sem se preocupar no julgamento que, porventura, não esteja condizente com o que você acredita merecer. Então, basicamente é isso. Aí, todo o resto, você vai, a partir do seu treino, lapidando. O tempo, certo? Como vai ser a introdução, se você vai ter um storytelling no meio para dar entrada nessa conversa, todas essas questões que são estratégicas de apresentação em público. Mas a base é essa. Escolha algo que seja interessante para você. Domine, treine, faça com isso, fique muito tranquilo. E aí, certamente, não vai ser nenhuma guilhotilha, né? De você ir lá e, de repente, ter uma nota não adequada. Então, é isso. É sempre preparo, é sempre treino, é sempre domínio. Uma boa explanação parte do domínio. E ninguém vai fazer isso por você. Não é ChatGPT que vai fazer, é você. O chat, ele é uma ferramenta, ele não vai fazer por você. É você que vai ter que falar, de acordo com o público que está lá para te ouvir. Então é treino. A palavra é treino. Nossa, você experiência. Quando ela falava, gente, eu visitei meu TCC. Não é assim? E foi isso que você fez? Foi exatamente. Carol, eu fiz mais de um. E foi esse caminho que eu fiz. Eu escolhi um assunto que eu gostava. Primeiro eu fiz letras. Porque você fala com convicção, né? Eu fiz letras e fiz pedagogia. Eu gostava do quê? De ler. Então eu vou falar sobre o incentivo à leitura, que foi o que eu fiz. O primeiro. Então, assim, quando você fala de algo que você gosta, fica leve. Sim. Agora, quando você fala algo que você não conhece, que você não sabe, como é que você vai se sustentar? Não tem presença, não tem fluidez. Exatamente. A minha primeira formação é turismo e hotelaria, né? E eu sou filha de artesã.
eu falei sobre, meu TCC foi sobre artesanato. Ai. E aí a professora de antropologia era uma das, a nota dela era a que mais pesava ali na banca, né? E eu lembro que no final ela fez uma pergunta: qual que é a ligação entre artesanato e antropologia? Gente, eu respondi aquilo com uma convicção, Domínio. mas de uma forma, assim, e diz um colega meu: Carol, eu não sei se o que você falou era real, porque se você estivesse falando bobagem, todo mundo ia acreditar, porque a convicção que você falou, mas é porque, de fato, realmente, eu estava falando de algo que eu tinha domínio, que eu conhecia e que eu gostava. Campanha é uma cidade do artesanato. Minha mãe é artesã há muitos anos. Então, eu acredito na riqueza do artesanato, né? E eu trouxe aquilo ali com uma essência muito, muito verdadeira. Eu fui o primeiro 10 da minha turma. Sabe, Carol e Henrique, quando eu fui fazer letras, eu me pegava assim, eu não vou dar conta de descobrir e de aprender tudo aquelas regras da língua portuguesa. Porque dentro dos conteúdos você tem gramática, você tem redação, você tem literatura brasileira, literatura portuguesa e inglês, que era a minha proficiência em inglês. Eu falei, meu Deus, aí quando eu fui para a sala de aula, eu descobri que eu precisava apenas estudar os conteúdos. O que a partir do tempo, aquilo ia se tornar tranquilo na minha mente. Eu fiquei muito pouco tempo na língua portuguesa, né? Logo passei para comunicação, redação técnica, tudo mais. Mas falar desses assuntos para mim é tranquilo, por quê? Porque eu li. Porque cada vez que eu falava para um aluno, cada vez que eu ministrava uma aula, aquilo ficava codificado na minha mente. Mais. E a fala, a comunicação, a oratória, ela é assim. Diferente, a única coisa que eu sempre chamo atenção, questão da comunicação assertiva, é que eu tenho que ter um controle sobre as minhas emoções, sobre como eu falo e para quem eu falo, porque a comunicação assertiva passa pelo respeito ao outro. Então, essas emoções eu tenho que tomar cuidado. E aí entra também a comunicação não violenta, que é um assunto que eu gosto muito de falar e aplicar. Porque se eu tenho uma comunicação não violenta, fica mais fácil a minha comunicação assertiva acontecer. Então, para um TCC, só para finalizar a sua pergunta, é preciso que eu domine como a Carol fez, como eu fiz, como você faz, Henrique, nos nossos trabalhos. É preciso que eu domine. Eu dominando, eu conhecendo, eu falo com naturalidade. O grande problema é quando eu vou fazer um TCC pensado só na avaliação errada e fico tão tenso nisso que esqueço de estudar e de dominar aquilo. E treine, fale com o vizinho, fale com o pai, fale com a mãe, grave. Olha, gente, pega o celular, hoje grava, a gente tem o celular, né? Faça treinos, que o dia que você for fazer, pronto. Pro espelho. Acabou. Eu gosto muito do Cortella, quando ele falaram para ele que ele tem o dom da comunicação. Ele falou assim, mas eu fico tão chateado quando eu ouço isso. Eu já vi isso também. Porque as 50 horas que eu fiquei dentro do quarto falando com o meu espelho, ninguém viu. Os livros que leu, aí, as palestras que o ministrou. dom parece que eu ganhei de graça, assim, né? Pim, fui privilegiado. Aí ele falou, eu fico muito chateado Ninguém com isso. nasce sabendo. A comunicação, ela é simplesmente gerenciada pelos falantes, que somos nós. Independente de sotaques, de línguas, é preciso que você se coloque. Por isso que você fala, por isso que você dá palestra, por isso que você dá treinamento, por isso que você é professor, porque você treinou. Ninguém vai botar um cabinho de USB e sair um palestrante. Exatamente. E o Cariani, que é um dos profissionais aí da área da musculação, da saúde, Sim, conheci. ele atribui todo o sucesso. Isso veio da boca dele. Eu atribuo todo o sucesso que eu tenho hoje, porque ele fez uma pergunta muito importante. Quantos profissionais de educação física existem no Brasil? São milhares. Mas por que eu me destaquei? Porque eu desenvolvi uma comunicação assertiva. E eu atribuo todo o meu sucesso, todo o meu ganho com a comunicação que eu tenho. Porque foi ali que abriu as portas para ele, das empresas, de patrocínios, dos vídeos no YouTube, em todas as redes sociais. Então, a comunicação abre portas, não é isso, Cleide? E fecha, né? E fecha, mas você sabe que uma coisa que eu vou aproveitar o gancho do Henrique aqui, eu tenho uma certificação no método fluxo, do Felipe Schur, e uma das coisas que eu aprendi com o meu mentor é que a minha voz não é para todo mundo. A minha fala, ela não vai chegar a todo mundo. Mas quem se conecta comigo vai entender que eu posso agregar na vida dela. Então, quando a gente entende que a gente não agrada a todo mundo, nem Jesus Cristo, que é o maior dos oradores do universo, do mundo que se tem consciência, agradou, ainda se mata, se briga por causa dele. Há guerra em função disso. Então, lembre-se, a sua voz, ela não vai
atender a todos. Você não vai receber aplausos de todas as pessoas, mas as pessoas que se conectam com você, vai. Você citou uma pessoa, eu citei outra. Então, é isso. A nossa voz, ela tem que ser esmerilhada. A comunicação, ela precisa ser trabalhada. Crente de que você tem que estar nesse processo constante. O que eu preciso fazer para ser um ser humano melhor? E, de preferência, sua voz vai ser fluida quando você chega em alguém, não é, Carol? Sim. Quando a gente trabalha isso no nosso aluno e vê ele melhorar, vê ele produzir. Eu tenho inúmeros exemplos. Eu tenho um exemplo aqui de Pouso Alegre de uma pessoa, que eu não vou dar o nome agora, mas assim, ele tinha gagueira. E ele foi lá, cuidou da gagueira. Eu cheguei para ele, você percebeu? Ele falou, eu sou gago, né, professor? Eu falei, procura um fono, uma fono. E ele tá aí com campanha política, é vereador, até programa de rádio. Eu me encontrei com ele no programa de rádio. Olha aí. Então ele só precisava, Rick, de perceber que ali ele precisava melhorar. E gagueira é trauma de infância. E as pessoas não sabem. As pessoas acham que é uma doença, né? Assim como a dilalia. Trocar o R pelo E. E na nossa região é muito comum as pessoas falarem Creide ao invés de Cleide. E isso está dentro da questão lá de quem veio antes, que foram os italianos. Tudo isso a gente trabalha. Então, existem maneiras para tudo. Basta eu ter a ciência que eu preciso e para que eu preciso. Então, o que eu preciso fazer? Vou procurar melhorar a minha comunicação. E agora, só o sucesso. Porque agora eu sei que eu preciso tornar a minha voz fluida. Você falou uma coisa muito interessante que eu falo diariamente para as minhas clientes. Eu falo, gente, as pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Isso mesmo, Carol. Então não deixe de ser você por causa de XYZ. Aquilo que você fizer vai receber crítica e aplausos. A mesma coisa, vai receber críticas e aplausos, e tá tudo bem. A gente não veio realmente para agradar todo mundo, aquilo que a gente carrega não é para todo mundo, não vai se conectar com todo mundo, e tá tudo bem. Eu acho que é esse tá tudo bem que as pessoas precisam entender, né? De que não estão gostando, fazer o quê? Paciência. Você vai gostar de um outro alguém ali na frente. Igual o nosso podcast. A gente é super querido na TV. Maravilha. Nossa, as pessoas me reconhecem na rua, em vários lugares. Eu fui reconhecida no camarote do rodeio. Falei, gente, nem imaginei. Olha aí, legal, né? No mercado. E assim, muito elogio, sabe? Nossa, eu te vejo toda semana, não para não, o programa é muito legal, todo mundo que você leva lá é legal, que não sei o quê. Você vê que, assim, tem uma energia que atrai um público que vai se sentir pertencente ao assunto que a gente está trazendo, na forma que a gente está comunicando aqui. A sua comunicação, como a do Henrique, conectam as pessoas. Exatamente. Sim. E tem gente que não gostou e pronto, acabou. Tá tudo certo. E tá tudo bem, ela vai gostar de um outro podcast apresentado por uma outra pessoa, e esse é o grupo que ela precisa pertencer, e tá tudo bem. A questão é, essa uma que não gostou, aí eu me apego a ela, e pego meu projeto, ponho na gaveta e deixo de colocar esse monte de conteúdo para fora, deixo de trazer esse monte de gente interessante para cá. A gente não estaria aqui, porque uma pessoa, duas não gostou e eu desisti de fazer. E é por isso que tem que ter coragem para você poder assumir esse ponto de virada, essa chave. É hora de cuidar de você, do seu bem-estar, de sua saúde e imagem. O nosso espaço foi pensado para você. Eu quero seguir até o seu exemplo. Eu era o tipo de pessoa que eu falava porta, Creide, e de vez em quando ainda... Um braze azul clarinho? Braze azul clarinho. Um braze azul clarinho, e de vez em quando escapa. Aí eu... Você viu consciência, né, Henrique? Exatamente, gera uma consciência. Mas assim, quando eu entrei pro rádio, por exemplo, eu falava tudo errado. Tudo Você errado. não tinha consciência. Não tinha consciência daquilo. Mas eu tinha um diretor em São Paulo, da Nativa FM, o Jones Mendes, um grande mentor. E hoje eu tenho consciência de quão ele foi importante para mim na área da comunicação. Olha que legal. Mas assim, ele era o cara que, tipo assim, quando eu errava, ele lá de São Paulo. Tá errado isso. Errado. Você ouviu? Aí ele gravava, ouça o que você acabou de dizer. Aí eu ouvi aqui e falei, meu Deus. Consciência. Tá bom, não vou errar mais nisso. E errava de novo, porque é cultural, é regional, então assim, precisa realmente tomar consciência, né? Então eu deixo a dica de novo.
Você quer perceber como é que está indo a sua fala? Presta atenção nos seus áudios do WhatsApp. Com consciência para não mandar podcast para os coleguinhas, tá? Mas presta atenção. Se você comete erros de português, se você tem vício de linguagem. Eu gosto muito desse uso do WhatsApp. Aí você presta atenção. Aí você começa a perceber que você estava falando alguma coisa errada. E agora você não vai falar mais, porque você tem consciência. Esses dias eu vi uma especialista em comunicação e oratória também falando que vício de linguagem é pobreza de leitura. Sim. E nós vivemos um mundo hoje de pobreza de leitura. As pessoas não gostam de conversar, mas também não gostam de ler. Né? Então eu vou ficar ali naquele TikTok ali que não vai me trazer nada. Poxa, procura alguma coisa que você não quer ler. E qual livro vá para um que você podcast que nem o indica? nosso aqui, ó, para você aprender, né? Para melhorar a sua fala, para melhorar a sua comunicação. Peguem conteúdos ricos que vão fazer com que você agregar. evolua. Agregar. Então, quais livros você indica para nossa audiência? Até para aquelas pessoas que Qual não foi o que têm o você hábito. leu e que falou assim, nó, esse... Olha, gente, se eu fosse falar da minha esfera profissional, o corpo fala, tá? Que eu gosto demais, porque tá tudo a ver. A nossa expressão, a nossa explanação, ela está completamente atrelada ao meu corpo. Por isso que quando a gente fala, é muito preocupante como você faz com o seu olhar. Os olhos são a janela da alma. Se você não fala com intenção, você desvia o olhar. Você está inseguro, você está com medo. E o corpo, ele tem essa característica de complementar a sua fala. Então, seria um livro mais específico para quem quer desvendar esse universo técnico, da né? técnica. Mas, se você quer melhorar a sua comunicação, não existe um único livro que você possa. A gente tem, por exemplo, livros que falam de comunicação assertiva, livros que falam das emoções, da sua área, da área do Henrique, da nossa área aqui. Qual que é a minha dica? Sempre que me pergunto, Cleide, que livro você lê? Que livro você me indica? Um livro que atenda à sua curiosidade. Você quer falar de crenças limitantes? Procure um livro que fala de crenças limitantes. Eu estou com um problema na fala e eu quero entender o que é isso. Eu quero trabalhar a minha criança interior. O que é isso, criança interior? São traumas que eu adquiri na minha infância e que vão repercutir hoje na minha formação adulta, de profissional. Então, qual que é o melhor livro? Um livro que tem um assunto que lhe cause curiosidade. Aí você vai destrinchar esse livro rapidinho. Não adianta pegar um livro técnico, um livro que foi bom para mim, se não vai atender a você. Exatamente. Então, o segredo da leitura é essa. Tem que ser boa. Essa experiência que você colocou é muito importante, porque eu sou fanático, eu abro lá um aplicativo e olho o livro, pô, esse aqui eu vou comprar. E às vezes eu pego algumas indicações também de alguns podcasts que eu ouço, né? E eu só sei que eu acho que eu já comprei uns 8 livros, que eu tinha um hábito muito forte de leitura. E eu já comprei uns 8 livros. Parou. Comecei eles, e tipo assim, um parou na página 60, outro tá na 80... E teve um que o assunto ficou interessante, me deixou curioso, de 245 páginas, eu li ele em 3 dias. Porque gostou. Cara, eu acordava de manhã, peraí que eu tenho que pegar de novo. Aí qualquer tempo livre eu pegava. Então essa dica sua é uma dica de ouro. E a leitura é importante para desenvolver a comunicação. Extremamente importante, porque você vai desenvolver o seu vocabulário, não é? Vai enriquecê-lo. Vai enriquecer seu vocabulário, você vai ter uma compreensão sobre as coisas que só a leitura faz, né? Você vai colocar em prática a sua imaginação e criatividade. Só a leitura faz isso. E a gente só melhora a fala, a comunicação, se colocando, seja falando. E para ter essa bagagem, é a leitura. Então, assim, entendem o que eu digo? Não é como eu indicar um livro, este ou aquele. Leia um livro de um assunto que você está interessado em absorver. É esse o esquema. Porque aí você vai... Outra coisa, não é porque você começou o livro hoje que tem que terminar sábado. Tá? Hoje é quarta, vai acabar em sábado. Não, use tempos que você vai absorver aquela leitura. 1 página hoje, 2 páginas, isso vai virar um hábito. E quando você menos esperar, você vai estar lendo mais de um livro em menos de um mês. Porque você desenvolveu o hábito. Sim, até porque o bom livro é aquele que eu consigo tirar ao menos uma coisa dali de dentro e aplicar na minha vida.
Se não fez sentido nenhum. E as Você ter... pessoas, às Aí eu vezes... li 12 livros esse ano. Tá, e Aí, ficou que ficou? quantas coisas? O que ficou? Ah, não, eu li, só pra dizer que leu? Não. Eu li a Bíblia Não. inteira 3 vezes esse ano. Aí eu nunca li. E o que- Aí eu acho tão lindo isso, mas eu nunca li. Mas e o que você tá Eu vivendo? não dei conta de ler a Bíblia, eu só leio alguns trechinhos, tá, gente? Eu falo, Eu também sou a mesma Isso coisa. é Eu li a Bíblia, não li, não. Eu acho que eu tô preso no livro de Provérbios e Salmos até hoje. Toda vez que eu vou abrir, só vou pra esses livros. mas se você tiver aplicando cinco versículos do que tá lá dentro na sua vida, você já é um cara fora da curva. É. Porque só ler a Bíblia 3 vezes durante o ano não resolveu nada, entendeu? Eu falo assim, livro bom é aquele que você tirou pelo menos um ensinamento ali e trouxe para sua vida. E eu falo isso de experiência própria. Eu não gosto de ler. Eu não fiz pré, eu não fui incentivada a leitura na minha infância. Ler para mim é um sacrifício. E enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, os livros da faculdade eu não gostava. Quando eu fui trabalhar com marketing multinível, eles me indicaram um livro que chama Mágica de Pensar Grande. Cara, eu queria comer aquele livro. Pensa num livro que me despertou assim para leitura, eu acho que foi o único livro na vida até então que eu peguei e li do começo ao fim em menos de um mês. Porque eu queria demais entender o que estava acontecendo ali. A história do livro é muito bacana, super vale a pena. E ele me ensinou alguma coisa. Depois foi eu não sei se é o Segredos da Mente Milionária ou o Pai Rico, Pai Pobre, que fala assim, ao invés de você comprar 10 blusinhas de R$20, compre uma de 200. Isso mudou completamente a minha mentalidade em relação à compra de roupa e sapato. Então, Vale a pena comprar uma coisa boa. o de 200 vai ter cara de nova por 3 anos. É. As 10 de R$10, semana que vem tá tudo com cara de velho e você precisa comprar de novo. É. E não é sobre marca que a gente tá falando aqui. E se for comprar sapato, não vai naquela plataforma e vai comprar 3 pares de sapato por R$105. Que aí chegam em casa e dói todo o pé e Aqui ninguém isso é a usa. mesma coisa de andar descalço. Não. Então, são livros que eu peguei algo ali dentro e trouxe para minha vida. E aí depois tem os livros de Bert Helling, que é os livros da visão sistêmica, Maravilhoso, né? que transformou a minha vida assim, em todos os sentidos. Então não adianta falar, nossa, eu li 200 livros. Mentira, eu comprei 200 livros. Eu devo ter na minha casa hoje uns 20 livros para começar a ler. Mas vocês entendem, então, quando eu falo? Perfeitamente. Você entendeu? Porque se você coloca Você coloca... tem que ler... Não, por exemplo, quando você fala de oratória, você tem muito material na internet, né? Tanto de PDF ou livro. Eu gosto muito do Polito. Nos primeiros livros que eu tenho é do Polito. E eu gosto muito porque ele é bem didático. Mas nem sempre uma pessoa que quer aprender oratória vai olhar um livro daquele. Mas fica a dica, tá, gente? Reinaldo Polito é muito bom. Ele tem uma didática muito tranquila, com exercícios, tudo. Então, só para não cometer a gafe, né? A pessoa falar de oratória não deixa nenhum autor. Então, fica a dica aí do Reinaldo Polito. Mas você tem muitas coisas. Então, eu sempre digo aos meus alunos, leia. Lê o quê? Eu não tenho paciência de livro, Cleide. Não tem? Então, procura um assunto que você... Vai no blog, leia alguma coisa. Mas hoje você tem vai audiobook, né? Mas a pessoa, às vezes, é diferente você ouvir e você ler. É verdade. Não é? Você codifica e é diferente o processo. Então, procure um assunto que lhe causa curiosidade, que vai lhe agregar. E aí, certamente, esse livro vai te fazer bem. E se de repente esse livro não for o que você queria, tudo bem, começa outro, não vai ficar sofrendo lá, dando chicotada, que tem que ler aquele livro, entendeu? Li, porque o que fica do livro é o que é bom nele, não é do começo, meio e fim, é a mensagem que ele trouxe. O Joel J falou mensagem. isso esses dias no É podcast dele, que eu vi que ele falou, ele comprou um livro super caro, aí na 5ª página o livro deu um baita ensinamento pra ele, ele guardou o livro e falou, pronto, já valeu o investimento. É isso, Carol. Aí ele guardou o livro na 5ª página e comprou outro. Ele falou, não, eu já aprendi o que eu tinha que aprender aqui. Aí eu falei, quer dizer então que eu não preciso morrer de culpa. E nem fazer uma resenha. Não, e nem fazer uma resenha do livro pra sair falando pras pessoas. Exatamente. Não é um TCC. Aí eu falei, é sobre isso, gente. Ele só reafirmou pra mim que o que vale da leitura de um livro é o quanto você tá aplicando algo dali de dentro na sua vida. Isso. E aí, sobre isso, sem sofrimento, porque você não leu o livro até o final, que não é sobre isso, né? E eu usava uma técnica muito, muito legal. Eu não sei se alguém já aplicou, se você já aplicou, você, Carol, mas eu pegava o livro e escolhi um locutor bom na internet que tinha interpretado aquele livro e eu ia lendo, ouvindo a interpretação dele.
e aquilo facilitava a minha leitura de uma tal forma e eu treinava os meus ouvidos você- para poder falar. Eu sou- Eu sou auditivo. Auditivo, A minha sensibilidade é mais É. auditiva. Eu tenho muito mais E visual. facilidade também para pegar quando eu escuto. Eu sou É. muito visual, muito visual. Eu sou muito auditivo. Deve ser porque eu sou músico. Então, a característica minha é de... Entra de de novo o percepção. autoconhecimento. Você saber se você é sinestésico, se você é auditivo, se É. você é visual, já vai isso é ajudar rico. muito. É. Muito mesmo. Aí, como é que você aprende mais? Você é lendo, é vendo ou ouvindo? Nós fazemos os 3 processos, É. mas sempre tem um que vai Que vai agregar preponderar mais. É verdade. Eu faço palestra, eu levo as parafernálias do meu escritório, do meu consultório, tudo para as palestras. Leva Levei mesmo. Na última, eu levei Leva o quadro, leva aquela... Como que chama? Nossa, cada palestra que eu faço, eu levo um monte de coisa. Ampulheta, coroa, tudo que eu tenho lá, que é relacionado ao conteúdo que eu vou ministrar naquele dia, eu levo objetos. Porque eu sou muito visual. E aí eu entendo que os visuais É. também têm essa E necessidade. num público, numa plateia, você vai ter muitas pessoas assim. Sim. É, E aí você precisa aprender a comunicar das 3 é formas, né? maravilhoso, isso mesmo. E aí eu falo, não, os visuais, eles têm essa E necessidade. a gente cria raporte, né, Carol? Sim, sim. Isso Né, pessoal? Sabe o que é raporte? Técnicas de oratória. Da gente trazer a pessoa bem pertinho e chamar a atenção. Vendedor precisa muito disso. Muito raporte. E tem muito vendedor hoje procurando profissionais da área da comunicação e oratória justamente porque não conseguem É. gerar esse rapport, Essa conexão com o cliente, né? conexão Em e... tempos de necessidade de atendimento humanizado, como isso, que é um assunto muito interessante também, como nós queremos ter tratados com diferenciação humanos. E todo vendedor que se preze tem que tomar atenção para essa comunicação. O que eu preciso fazer para tratar o meu cliente final com De valor gente pra humano? gente. De gente pra De gente. gente para gente. Não é vender esse microfone, é atender a expectativa desta pessoa para usar esse microfone. Mora a comunicação aí. Gente, olha é pra vocês importante. verem, nós já temos um tema pro próximo podcast. Com Viu? essa mulher, vocês não estão Maravilha. entendendo. Para ver que a oratória não fica atrelada somente na técnica, mas Não. sim várias dinâmicas ali. Por você isso pode que eu colocar. falo, é comunicação assertiva, né? Que trabalha a emoção e a empatia. E as técnicas da oratória para dar aquilo que é meu ser diferente. Então, são as duas coisas As juntas. técnicas da oratória é a maquiagem e o acessório da mulher. Isso, podemos dizer que sim. Ela vai potencializar aquilo de mais bonito que você já tem. Eu gostei da analogia, mas e quando é homem? O cabelo e a O barba. cabelo, o perfume, Gostei. né? Os dentes, o cabelo, a barba Homens bem não feita. queiram, É. não queiram Uma provocar unha as limpa, mulheres. cuidada, que das unhas, tudo isso a gente coloca. De verdade, é como eles bem falam. Sempre a última palavra é do homem. A mulher fala e o homem, Você tá certo. você tá certo. O homem que certo. tem juízo funciona. Eu tinha uma tia que dizia assim, que a mulher, ela é o pescoço da relação, certo? O homem é a cabeça e ela é o pescoço. Quem que põe a cabeça para lá, para a esquerda e para a direita, O pescoço leva a Gostei cabeça. dessa também. tá? Então, o homem realmente é a cabeça da relação e a mulher é o pescoço, porque o pescoço, ó, esquerda, Leva a Direita, cabeça pra onde ele frente, quiser. trás. E a mulher tem esse poder mesmo, mas Tem. Deus faz tudo muito bem. Desde que ela saiba se comunicar. Exatamente. Porque eu falo, não é o que fala, é como fala e É quando como fala. fala. Né? Então, assim, tem muita gente com problema de comunicação aí porque não está sabendo o como falar e quando falar. Falar se pode falar tudo. É. O problema é como e quando. E aí a gente vai ficar devendo os profundamente nesse assunto aí para o próximo episódio, porque nós precisamos encerrar. Cleide, muito obrigada. Foi Eu que agradeço. sensacional. Foi um prazer. Muito bom mesmo. Muito Foi obrigada, muito Henrique. rico Obrigada, esse Carol. papo. E eu Leve, gostaria de né? ficar aqui, no mínimo, umas 4 horas conversando E com olha você. que a gente tem assunto, hein? E como Mas tem? agora a gente vai para os bastidores. Depois a gente conta o que rolou no bastidor. É isso. Comenta aqui abaixo, compartilha e vai curtindo o nosso podcast. E já pede ela de volta, que aí a gente traz de novo. Gente, muito obrigada. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau.